A gente tem essa aula mesmo, que eu vou estar ensinando bem do basicão mesmo. Tem os videozinhos de apoio, que aí eu vou passando essa casinha passo a passo lá nos videozinhos. E tem uma apostilazinha que eu deixei lá para vocês também, que tem escrito. E aí essa daí é legal para vocês decorarem, né? Tipo assim, atalho, essas coisas assim. Eu vou tentar estar dizendo tudo que eu tô fazendo aqui no teclado e no mouse, que vocês não conseguem ver, né? Então, vou tentar lembrar de estar sempre falando. Para quem está usando o online, vocês vão abrir essa página, né? Vou até voltar na página anterior, que normalmente é essa página aqui. Vou botar aqui no link. Só um minutinho. Vocês vão entrar aqui em Comece a Modelar. E aí vocês vão abrir essa página inicial do SketchUp Online. Teoricamente vão abrir. Vocês vão abrir aqui, abrir no dispositivo. Vai abrir a página aqui e vocês vão escolher o arquivo que vocês baixaram lá, que é a base da casa. Eu já fiz isso, eu vou abrir aqui, já, tá? O que vocês vão ter que fazer é, assim que abrir, vocês vão vir aqui em salvar e dar um nome para esse arquivo, tá? Porque se vocês esquecerem de salvar, ele vai até aparecer uma vezinha assim, esse arquivo é temporário, esse arquivo não foi salvo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é salvar o arquivo. Futuramente, se vocês quiserem baixar para a versão de teste, porque essa versão aqui online, ela é bem limitadona, assim. Então, depois, às vezes, acaba precisando usar outra versão, principalmente se você for tentar usar o V-Ray. Você vem aqui e baixa, e aí você consegue baixar na versão, né, do seu programa. Para quem for usar o de teste, você vai vir aqui, né, tem que salvar, isso, ele tá em inglês, mas se você estiver em português é a mesma coisa. Vocês vão salvar o arquivo, vocês vão abrir. E uma coisa importante quando vocês abrem o SketchUp normal, só um minutinho. Não abri pra vocês. Ai, não aparece. Que triste. Apareceu. Então, quando vocês abrem o SketchUp normal, é importante olhar aqui e escolher sempre em metros. Pode ser simples, eu gosto desse arquitetural, que é cinza, que eu não gosto muito desse verde. Mas vocês têm que escolher em metros. Se vocês escolherem em polegadas, todo o seu desenho vai ter que estar em polegada. E assim, a gente sabe que é difícil. Então, vocês vão vir aqui e abrir em metros. Vou abrir um arquivo aqui qualquer. Só um minutinho para eu dar presença para quem for chegando agora. Para quem está chegando agora, eu vou pedir para vocês irem lá no Classroom e olhar. Botei o link aqui. Vocês vão baixar. Se for usar o SketchUp Online, baixa a versão SKP. Se for usar o SketchUp baixado, o DWG, tá? Vou dar um tempinho para vocês baixarem enquanto eu vou botar a presença aqui para vocês. Aí aqui, primeiro eu acho que é mais fácil de explicar, né, como é que a gente se movimenta aqui. Tudo é no scroll aqui do mouse. Rodou, vai para frente e para trás, dá zoom. Segurou ele, você orbita, ou com o comando O, você orbita também. E se você segurar Shift e a bolinha do mouse, você não sei, você segura a mãozinha e gira. Então você gira para cá, dá zoom e você consegue ir pro que você quer. Outra forma de abrir essa mãozinha é o... Não, é o... eu acho, não. Ixi. Não lembro da mãozinha. Eu achei que era o M de mãozinha, mas não é M de mover. Enfim, você segura o Shift com o mouse e puxa para cá. O
Os atalhos, nesse sentido de movimentação, eles são menos usados. A gente usa mais o mouse mesmo, né? Que você fica sempre segurando na bolinha e só bota o shift quando você quer passear. É a mesma coisa no online, tá? Mesma coisa aqui. Orbita, dá zoom, volta, segurou o shift e você caminha. Existem também nos dois os zooms, né, os especiais. Então aqui você pode vir e dar o zoom marcando, né, a coisa. Você pode dar o zoom geral, que vai pegar tipo, tudo que está no desenho. Isso serve muito para quando você esquecer um desenho, esquecer um quadrado aqui no final. Aí quando você for dar esse zoom extend, né, ele vai dizer as coisas que você perdeu nos cantos do desenho. E a mesma coisa aqui, você pode dar extend, você pode escolher o que quer, e aqui a gente tem a opção de voltar na última cena, né, no último zoom que você deu. Lá no outro você não tem. E aí, como é que a gente vai começar o nosso desenho, né? Aqui a gente vai fazer uma casa. Então, aqui você já abriu e a casa já está inserida aqui, tá? Mas como é que eu chego a inserir essa casa? Esse daqui a gente não tem opção de importar, né, coisas que não sejam imagens. Você só consegue importar aqui imagem ou um arquivo de SketchUp, ok? Todo o resto de coisa você precisa pagar, né, ou dar um upgrade, que é a versão de teste. Então, realmente aqui você é bem limitado. Já aqui no de teste, você consegue importar um monte de tipo de extensão. O que a gente mais usa é importar o DWG lá do AutoCAD. Então a gente consegue fazer esse paralelo com o que a gente desenhou no AutoCAD, traz para cá. Esses arquivos DAI, que é de, né, que a gente usa no Twinmotion, no coisa, dá para importar. E a imagem, JPEG, né, e PNG. Dá para importar do Photoshop também. Isso eu vou te confessar que eu nunca usei, mas eu imagino que seja quase a mesma coisa que o SketchUp. As imagens a gente vai usar muito para botar uma textura, para, por exemplo, assim, vocês vão fazer uma casa e vão botar a logo, né, do escritório que vocês criaram aqui. Então, vocês vão precisar importar a imagem da logo que vocês criaram em qualquer programa e aplicar ela no material. Então, né, isso aqui é bem importante. Por enquanto, a gente vai pegar o arquivo de AutoCAD. Nesse caso aqui se chama base casa, né? Que é coisa. Mas antes de clicar nele, você vai vir em opções e vai verificar qual a unidade que vocês vão importar. Nesse caso, o desenho que eu fiz, que eu disponibilizei para vocês, ele foi feito em centímetros. Então, quem for fazer o desenho em outro programa, você tem que lembrar como que você fez aquele desenho. Nesse caso, eu afirmo para vocês que eu desenhei a casa, eu desenhei em centímetros. Se não, você pode deixar aqui na unidade do modelo, que aí ele vai baixar com a mesma unidade que tiver no modelo. Nesse caso, metros. Mas a gente não quer metros, a gente quer centímetros. E você tem a opção aqui de importar com materiais. Então, por exemplo, se você pegou de outro arquivo ou software de modelagem, você pode trazer os materiais. Nesse caso, eu vou desmarcar. Senão, ele vai importar cada layer que eu usei lá, né? Cada camada que eu usei lá, ele vai importar como material. Então, eu não quero isso. Você vai vir aqui em importar e tá aqui perfeito seu coisa aqui, tá? Se fosse uma imagem, por exemplo, eu quero importar uma imagem. Vai ter imagem aqui, né? Deixa eu pegar uma imagem qualquer aqui, uma foto minha. Botei uma foto minha aqui, trouxe ela para cá, eu consigo, né, editar, mexer, tamanho, e eu consigo transformar ela no material também. Se eu explodir ela aqui, ela vira um material dentro do SketchUp, então eu posso mexer nela como material.
Gente, se eu estiver indo muito rápido, por favor, avisem no chat. Se eu estiver falando coisas que vocês já sabem há 1000 anos também, me falem aí no chat. Vão me dando uma coisa aqui, senão eu disparo a falar e aí vocês vão ficar perdidos, tá? Então vai me dando um feedback aí, por favor. Ok. Então a gente baixou aqui, vou lá para online. E a gente vai começar a falar agora de edição básica. Criação de forma e edição básica. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que criar as coisas, modelar as coisas usando grupos e blocos, né? Que a gente vai separar uma coisa da outra. Aqui eu já separei cada coisa num bloco. Então, o telhado está num bloco, a base da casa é um bloco, essa frente aqui da casa é outro. Eu já trouxe o desenho assim. Mas se você for fazer, né, no seu desenho do nada, você que vai ter que criar esses blocos. Então, como você faz isso? Vou desenhar um retângulo. Comando retângulo. Vem aqui, risco o tamanho ou bota as dimensões. Então, eu quero 10, 2 ponto e vírgula, 10. Então, tá de 10 por 10. Tá vendo aqui embaixo que ele aparece? 10 por 10. Ou eu desenho ele do tamanho que eu quero. Vou botar uma altura aqui. Tá? Eu tenho duas opções para criar um bloco. Ou eu marco aqui, vou com o botão esquerdo, criar um grupo. Ou eu dou 3 cliques no objeto, que aí um clique marca a face, 2 cliques marca a face mais as linhas que estão em volta, 3 cliques marca tudo. E vou e crio um grupo. Ou se eu quiser criar, por exemplo, só aqui em cima, crio o grupo, ok? Existe uma outra coisa que se chama componente, que eu posso criar um componente em vez de um grupo. Qual a diferença de um grupo para um componente? Vou botar um aqui. O componente, quando eu copio ele, né? Depois eu vou ensinar como é que copia. Tudo que eu fizer em um, então sei lá, fiz uma linha aqui. Tudo que eu fizer em um, faz no outro. Para que a gente usa isso? Vou fazer uma série de pilares, vou fazer série de coisas iguais. Então, para evitar de ter um trabalho de fazer, né, e ficar repetindo, a gente pode criar esses componentes. O componente é mais pesado que um bloco, então você vai usar, né, com sabedoria. Então, você só vai criar se você precisar de repetição. Criei um componente e preciso que deu errado, não quero mais que ele seja um componente. Eu posso tornar único, né? E aí ele para de ser um componente e ele vai ser único. Mas se eu puxar ele aqui pro lado, copiar ele aqui pro lado, ele volta a ser um componente para cá, né? Ele torna único porque ele desvincula do anterior, mas dos próximos que eu copiar, não. Uma coisa que a gente usa muito disso, de componente, é você, por exemplo, assim, vou fazer uma parede de um revestimento. Eu mesmo já fiz catálogo de revestimento. Então, eu preciso que todos os revestimentos sejam iguaizinhos. Eu crio um, torno um componente e aplico um do lado do outro. Às vezes, por exemplo, vocês têm que fazer uma matéria, vocês têm que criar um azulejo. Então, eu crio, né, faço o desenho deles, até para aqui, para essa matéria. Se vocês quiserem fazer, eu quero fazer uma fachada de azulejo. Fica à vontade. E aí, formas básicas de desenho são os quadrados, os círculos. Aí o círculo, tanto o círculo quanto o arco, ele vai ter uma propriedade importante. Tá vendo que quando a gente desenha um círculo aqui, ele na verdade é um polígono com vários lados. Então, quando eu vou desenhar o círculo, quando eu clico no linkzinho aqui, ou dou o comando C, ele vai me dizer assim, quantos lados você quer esse círculo. Se eu faço um círculo com 50 lados, é basicamente quase do mesmo tamanho que o outro, ele vai ser muito mais perfeito do que, né, esse círculo aqui.
Então, é importante a gente estar atento para saber quantos lados a gente quer para trazer mais perfeição. É a mesma coisa aqui. O quadrado normal, ou a gente pode botar a dimensão. A única diferença é que lá no coisa você vai botar um lado, ponto e vírgula, o outro lado. Aqui você vai botar um lado, vírgula, o outro, tá? A única diferença é essa. Aqui a gente separa por vírgula, lá separa por coisa. Os círculos, existe essa outra forma de fazer o quadrado, que você pode fazer um quadrado inclinado, que aí você tem um lado e a distância e a inclinação do outro. Você pode fazer em quadrados inclinados. Sendo muito sincero, a gente usa muito pouco isso daqui, mas existe. Existe o círculo, como eu falei, e aí lembrando dessa qualidade aqui de baixo, e quando você clicar nele, você tem que dizer quantos lados. Você clica, digita o número de lados e ele já traz para o número de lados que você quer. Tem o polígono, que é a mesma coisa que o círculo, só que você tem que botar o número de lados, e aí, tipo assim, eu quero um octógono. E aí depois eu tenho ainda a opção do tamanho dele, então, sei lá, de 6 metros, ok? E tem a opção também de arcos e linhas, tá? Então, esses daqui são os desenhos básicos. As linhas, eu posso fazer uma linha, né, com uma metragem, digitar 20 metros, né? Eu posso fazer uma linha aleatória, o tamanho que eu quiser. E a linha é importante a gente saber que ela pode ser no plano vermelhinho, nesse eixo vermelhinho, né, na vertical, no eixo, né, verdinho aqui, e ela pode ser uma linha de altura também, tá? Para fixar no eixo, eu vou apertar o Shift e aí ele fixa no eixo. Isso serve para quando a gente quer pegar uma referência. Então, eu quero uma linha no eixo vermelho até aqui. Eu quero no eixo azul até encostar aqui. Então, é interessante a gente saber fixar, né, nesses pontos, apertando o Shift aqui no teclado, tá? E a gente tem a linha de sketch também, que é essa linha aqui que a gente pode rabiscar aleatoriamente, tá? Outra coisa que não se usa muito, porque raramente você quer mexer nisso para fazer algo aleatório, né? Você normalmente traz um negócio desse para mexer com medidas mais exatas. Os arcos, eles são várias formas de fazer a mesma coisa, que é um arco. Você pode marcar um ponto, uma linha e traçar como se fosse, né, um negócio que você gira, compasso, né? Você pode girar como um compasso, inclusive escrever, tipo assim, a distância de 2 metros com 2 metros com um ângulo de 90. Então eu posso digitar. E eu posso também, quando eu clico aqui, todos os arcos, escolher a quantidade de lados que eu quero. Quanto mais lados, mais perfeito ele vai ser, tá? Essa é uma forma de fazer arco. Outra forma de fazer arco: marcar 2 pontos e jogar a altura. E a mesma coisa com todos eles, escolher a quantidade de lados primeiro. Você pode fazer um também escolhendo 3 pontos por qual ele vai passar. E você pode fazer daquela primeira forma, só que ele vai dar uma coisa fechada, uma pizzazinha fechada, tá? Arco se usa bastante, até mais do que círculo, para fazer detalhe, redondinho e tal. Então, basicamente, essas 3 linhas aqui de coisas são as de desenho básico. Então, você consegue desenhar praticamente tudo que você quiser de plano, né, no chão, a planta baixa, com isso. Porém, a gente está aqui para mexer com tridimensionalidade. Então, essa ferramenta chamada Push Pull é a ferramenta que vai dar tridimensionalidade para o nosso desenho. Deixa eu tirar essas linhas aqui tracejadas. Depois eu vou explicar direitinho como a gente faz isso.
Peraí que agora eu perdi. Onde é que ele estava? Tá. Vou fazer desse jeito, mas não é o jeito certo, não. Depois eu vou procurar onde é que tá, porque as barrinhas aqui do lado sumiram. Tá? Então, você precisa usar essa ferramenta de puxar e empurrar para dar tridimensionalidade, ok? Existem essas duas ferramentas aqui chamadas Siga-me e Offset, deslocar, né? Siga-me e deslocar, que a gente vai ensinar na próxima aula, tá? Que elas são um pouquinho mais complexas, então, por enquanto, a gente consegue desenhar e consegue puxar as ferramentas, tá? Vou apagar. Para apagar, você pode marcar e deletar, ou você pode usar a borracha, que obviamente borracha apaga em tudo quanto é programa, né? Para selecionar, você usa aqui clica aqui na coisa ou usa a barra de espaço aqui, tá? E aqui no online ele tem essa versão de laço para poder selecionar. Aqui não tem. Bom, que eu saiba, não tem. Nunca vi essa ferramenta aqui. Mas eu nunca usei o 21, então não sei se tem no 21. Beleza. Vocês já sabem desenhar, vocês já sabem puxar e mexer. Uma coisa que é importante também é vocês organizarem a área de trabalho de vocês. Então, antes de começar, organizem o que vocês vão precisar aqui na barra de cima, se vocês estiverem usando, né, o baixado. Se vocês não estiverem usando online, sempre organiza. Descubram aqui o que vocês precisam usar, né? O que a gente for falando durante a aula, vai acendendo ou não, vai organizando o seu espaço. E uma coisa que é muito interessante é você fazer os atalhos. Aqui, você vai em preferências, né? Aqui você escolhe, né? Pode trocar o template e tal. Na verdade, não é preferência, e atalhos, né? Shortcuts em inglês. E aí você vai escolher as coisas, né? Que alguns já tem o atalho pronto. E você vai escolher algumas coisas que você for usando bastante para fazer os seus próprios atalhos. Um que eu sempre, né, uso é quando vou ocultar e desocultar, eu uso Ctrl U. Então, assim, eu já fui fazendo, fui aprendendo o que eu uso mais e fui colocando aí. Por exemplo, de importar, eu botei Ctrl I, de importar. Então, você vem aqui, digita o seu atalho, né, no caso aqui, vou só apagar esse daqui para botar de novo. O atalho que você quer, dá o maisinho, que ele vem aqui para baixo, e você dá OK. E aí você fez o seu atalho, né? E aí, à medida que você for aprendendo, usando, você vai usando isso para te facilitar. No SketchUp Online, você quando for procurar aqui, então, por exemplo, vou botar o mesmo atalho, né? Como é que é? Como é que é em português? Unhide. Esconder? É ao contrário, é aparecer. Ah, tá. Que apareceu ali ocultar, mas. Não, mas ocultar não é. É ao contrário de ocultar. Aparecer? Mas não é aparecer. Exibir última. Vou botar aqui. Exibir tudo é melhor. É exibir. Então eu vou lá, Ctrl U e boto aqui. O meu não deixa dar Ctrl U. Tem que ser Alt U. Ok? E aí você bota aqui o atalho e ele já deixou, tá? Então aqui você só faz pela busca aqui, tá? Esse negócio de ser em português eu acho horrível, porque eu tô acostumada em inglês e aí, tipo... Sei lá, é português, né? Mas ainda assim é complicado. Outra coisa que é muito importante são esses comandos aqui. Mover, girar e escalar. Se você botou aqui... Eu também surto com esse programa em português. A gente está acostumado a baixar tudo em inglês, aí de repente quando vê português, que é a nossa língua, a gente não sabe usar.
O escalar, ele serve para assim, baixei errado, baixei na escala errada, preciso mexer. Então eu posso fazer aleatório ou eu posso escalar 2 vezes, 0,1, se eu quiser, sei lá, botar em centímetro. Então serve assim, você marca e aí você escala. Pode ser nesse... Opa. Esse aqui você escala proporcional, esse aqui você vai escalar nesse sentido. Se ele for algo tridimensional, ele vai ter também a altura. O comando mover, você vai clicar em mover e você pode dizer quantos centímetros ou pode mover só aleatoriamente de um lugar para outro. Você clica no lugar, clica no outro e mover. O mover, ele tem uma propriedade muito legal. Vou fazer só um quadradinho aqui para a gente mover o quadradinho e não mover a casinha, que a casinha tem que ficar quieta ali mesmo. O mover, ele tem uma propriedade legal, que é se você clicar em Ctrl, você consegue copiar ao invés de mover. Então, eu vou dar uma distância aqui, por exemplo, de 60 centímetros. Eu copiei o bloco no outro numa distância de 60 centímetros. Copiei no outro eixo numa distância de 30 centímetros. Então, eu consigo dar um espaçamento correto de um lugar para o outro. E outra propriedade legal também é que se eu for no vezes 2, por exemplo, eu multiplico aquela ação por 2 vezes. Vou fazer de novo. O mover é o M, Ctrl, e aí eu vou em vezes 2 e ele vai repetir a minha ação 2 vezes com o mesmo espaçamento. Se eu for fazer uma série de pilastras, então eu uso essa coisa. Ou ao contrário, eu vou de um lugar para outro e quero dividir barra em 2, eu quero que seja metade. Aí ele vai e divide na metade. Tá? Então, pode ser Ctrl+C, Ctrl+V também. Existe o comando Ctrl+C, Ctrl+V. Porém, Ctrl+C, Ctrl+V é aleatório, né? O Move Ctrl é mais interessante. O Ctrl também modifica o girar, que é o que eu vou ensinar agora. Você consegue marcar um ponto e girar ele. Então, ele vai girar a partir do ponto que você marcou, a quantidade de graus que você disser que vai ser. Você pode marcar aqui, por exemplo, 90 graus. Você pode digitar o ângulo, 55. E se você aperta o Ctrl aqui também, você faz a mesma coisa. Você gira uma cópia. Tá? Então, você consegue girar uma cópia e aí funciona da mesma forma, dividir por quantidade ou botar o asteriscozinho para multiplicar. Então, você consegue fazer a mesma coisa. Isso é legal, tipo assim, eu tenho uma mesa e eu quero botar as cadeiras em volta de uma mesa. Então, eu posso vir aqui, dar o Ctrl para cá e multiplicar por 4. Aí eu botei certinho, né, em volta da mesa que eu quero. Então, o Ctrl, ele ajuda bastante a gente fazer isso. O Ctrl também ajuda quando a gente quer subir uma coisa, e aí eu quero subir essa mesma coisa, mas eu quero deixar marcada essa linha. Se eu aperto o Ctrl, ele dá esse maisinho do lado ali, e aí ele mantém o que está embaixo. Basicamente, na hora que a gente for modelar a casinha, é bom sempre apertar esse Ctrl para a gente poder ter essas linhas marcadas. É fácil a gente apagar depois que não deu certo do que a gente não ter a linha, tá? Então, o Ctrl também é outra coisa importante da gente estar lembrando. Agora que vocês sabem de tudo, a gente vai começar a modelar a casa. Lembra que eu falei que já está tudo em bloco? Então, a gente vai começar a organizar na nossa cabeça o que é o que. Esse daqui é a base da casa, é a casa vista de cima. A gente tem 2 opções de fazer aqui. Ou a gente vai aproveitar essas linhas aqui, ou a gente vai passar por cima, tá? Pode perguntar. Isabela, você falou, mas eu esqueci. Como que eu navego pelo SketchUp?
bolinha do mouse aqui, né? Scroll, zoom, segurou ela, orbita, segurou o shift e ela dá pan. E aí você consegue mexer. Ah, tá. A velocidade com que eu ando aqui é porque eu tô acostumada. Normalmente, quando você começa nele, você dá uma velocidade muito menor, né? Às vezes a gente se perde, vai parar lá embaixo e cadê meu desenho? Aí por isso que eu falei aquela questão do zoom, né? É interessante a gente ter esse zoom aqui para poder voltar sempre pro problema lá. E aqui no normal, vocês conseguem ter aqui no view, né? Voltar, né? É porque eu não fui, né? Essa é a câmera anterior e tal. Vocês conseguem voltar para a próxima câmera e tal. Quando a gente for mexer com vistas, a gente vai ensinar como é que vocês fixam numa vista, que também ajuda a gente não se perder. Então a primeira coisa que a gente tem que decidir é se a gente vai usar o próprio desenho, a gente vai desenhar por cima. Aqui eu vou usar o próprio desenho, ok? Já tá tudo separadinho, já tá tudo mais fácil. Essas vistas aqui, existem duas opções. Ou eu vou usá-la como base e vou vir sempre aqui que eu precisar e medir as coisas. Ah, esse aqui tem 80 centímetros. Ou eu vou deslocá-las para cá e vou usar elas como referência, que é a opção que eu vou ter agora. Então, isso daqui é a fachada da frente, vista de frente. Essa é a frente da casa, olhando para cá. Então, eu preciso trazer isso aqui para frente da casa. Porém, ela não está deitada, ela está em pé. Para isso, eu vou vir aqui e girar. Comando Q, marquei aqui, eu quero que ela tenha 90 graus, porque ela é perpendicular. Digitei 90 e coloquei ela aqui. Reparem uma coisa. Esse chãozinho tá para cima, então lembre de botar, né, o chãozinho certinho aqui, para cima do negócio, tá? Não é assim, é assim. Já essa daqui, eu preciso girar em 2 sentidos. Então, eu vou dar o quê? Primeiro, eu vou girar ela para cá, para depois encaixar ela lá com o Move e girar. Deu para entender isso daqui? O que eu fiz? Ah, ó, aqui tem um errinho. Tá vendo que eu botei ela aqui embaixo? Na verdade, ela tá em cima aqui. É. Deu pra entender isso daqui? Isso aqui é um pouquinho complicadinho. Vocês estão me ouvindo certinho? Tá tudo certo? Sim, tá certinho. Ok. E aí, vocês vão também começar. Eu vou só sugerir aqui. Ah, é porque as respostas não estavam aparecendo. Apareceu tudo de uma vez agora. Uma coisa que vocês vão ter que fazer é que aqui ficou tudo associado, né? Tá o bloco do telhado, o bloco do chão, tá tudo associado. Então eu vou vir aqui e vou desassociar ou explodir, tá? Acho que no inglês tá como explodir. Eu vou apagar essa setinha aqui de norte, tá? E aqui, esse monte de coisinha aqui, eu vou criar um bloco disso daqui, tá? Mas depois a gente vai fazendo com calma isso daqui também. Essas são os... Então eu vou pegar aqui esse daqui que é o telhado. Se vocês tiverem dúvida o que é o que, eles estão com nome aqui.
Então, esse componente se chama telhado. Ele tem nome. O telhado, ele tá aqui nessa altura aqui. Então, eu vou vir aqui, vou dar um move, vou fixar com shift para saber a altura e vou vir pegar aqui a referência da base do telhado. Vamos começar a modelar pelo telhado. Vou abrir o bloco, vou pegar a linha e eu vou traçar uma linha por cima. Nisso eu transformei o que era linhas em um plano. Porém, se eu for pegar aqui e marcar, tá vendo que tá tudo junto? O que é parede, o que é coisa, o que é buraco, tá tudo junto. Então eu vou ter que vir e ir consertando aqui, passando por cima, para ele separando uma coisa da outra coisa, tá? Então é sempre bom estar verificando o que tá fazendo. Isso aqui é um buraco, eu vou vir aqui e deletar. Ok, um telhado não é um papel, tudo tem espessura. Então tudo no SketchUp tem que ter espessura, nada é uma folhinha de papel. Senão ele vai dar problema sempre na hora de pintar. Então eu vou vir aqui, segurar o Ctrl e vou dar uma espessura, por exemplo, de 0,1 numa laje. É vírgula. Foi. E isso daqui também tem uma altura lateral. Vou só aqui em exibição e vou deixar apagar isso aqui e ocultar o resto do modelo, para deixar o resto do modelo em volta, tá? Mesma coisa aqui no SketchUp normal, que é ocultar o resto do modelo também. Aí aqui eu tenho uma altura. Eu vou pegar a referência, do mesmo jeito que eu fiz para pegar a referência de colar a coisa embaixo, eu aperto o Shift e venho aqui e pego a referência. Aqui, venho aqui e pego a referência. O que eu tenho que olhar agora? Modelei, já fiz um telhado. Porém, eu tenho que vir aqui e olhar. Vou voltar aqui e apagar o resto do modelo, tá? Você fica aqui clicando, aí você oculta o resto, deixa só o bloco que você está trabalhando, senão não. Quando você tem essa face azul, roxinha, sei lá, ela é como se fosse o verso. Se a gente estivesse fazendo uma maquete de papel, ela é como se fosse o verso do papel. E aí, se, por exemplo, você jogar ela pro Twinmotion, ele não lê direito essa imagem, essa face. Então a gente tem que ter esse cuidado de estar sempre na face certa, né? Na face branquinha. Ou na face que tá, às vezes não pode mudar a cor, mas normalmente é branquinha. E aí aqui, por exemplo, aqui eu puxei sem apertar o Ctrl. Então ele sumiu com a base aqui da minha imagem. Então eu vou ter que vir aqui e ir consertando isso. Então, cada vez que você modelar um bloco, você tem que dar essa olhadinha para ver se não ficou nenhum erro, se ficou faltando uma parte, né? Se ficou essa face, aí se você vai ver que inverter face, tá? Para trocar, para ficar tudo certinho. Então, você vai parar e dar uma olhadinha no seu bloco. Nesse caso, o telhado, vou sumir com ele, tá? Vou ocultar ele. Ocultei ele para poder não me encher o saco. Ele já tá na altura certa, já tá tudo certinho. Outra coisa que tem aqui é a base da casa, tá? A base da casa. A base da casa, ela tá um pouquinho mais alta que o terreno. Se a gente for lá olhar, a base da nossa casa, tá? Eu acho que é 10 centímetros do terreno. Ou 15. Deixa eu medir aqui para ter certeza. 15 centímetros. Só um minuto que esse aqui tá errado a altura. Então a casa tá a 15 centímetros. Então a base dessa casa, ela vai estar a 15 centímetros acima do meu chãozinho lá. Então eu vou dar um shiftzinho
achar aqui o eixo, né? E 0,15. Tá tudo em metro aqui, tá? Então, 15 centímetros é 0,15. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no telhado. Vou marcando aqui e vou fazendo aqui para achar as paredes, o chão. Nesse caso, parede, chão, tudo, você vai ter que estar dando uma espessura. Aqui a gente tem um probleminha, tá vendo que esses pilares eles saem um pouquinho, então isso daqui você tem que estar mais atento, porque tem mais recortes. Quanto mais recortes, mais difícil de você conseguir, né, ir fazendo os planos. Então às vezes você vai ter que pegar, fazer aqui e fazer um quadrado e depois vir apagando e tal. Às vezes uma forma de você estar conseguindo construir seus planos é essa. Ou você vai apagando as linhas também, que não tem problema. Depois esse daqui eu vou apagar, vou deixar só a marca mesmo dos pilares. Porque aquela ali depois eu posso construir de outra forma. Deixei aqui. E vou subir. Uma dica. Às vezes, nesse caso de vocês, tá tudo bem subir todas as paredes juntas, porque vocês não vão mexer com nada de interno, né? Então, tanto faz. Eu não vou fazer parte interna, então não tem problema. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer esse cômodo aqui, eu poderia, por exemplo, fazer essa parede aqui separada, um bloco separado, porque aí se eu precisasse posicionar a câmera aqui, fazer uma coisa maior, eu conseguiria editar fácil, né? Ocultar fácil alguns blocos. Então, dependendo do que você quer, é interessante você estar sempre separando os blocos. Aqui a gente vai fazer tudo junto. Então, eu vou subir o chão 10 centímetros. Aqui é um buraquinho, né? Então, eu vou deixar como se fosse um jardim. Eu vou subir só 5. Subir a metadinha. Desci ao invés de subir. E as paredes, eu vou ter que voltar aqui. Desocultar o resto do modelo de novo para eu ter a minha referência da altura da parede. E a altura da parede, ele vai só até 10 aqui e você vem aqui que é até onde a gente botou o telhado. E vai marcando aqui. Aqui é legal você botar o Ctrl para poder ficar essa linhazinha aqui do chão marcada, tá? Aqui eu nem fiz assim. Eu vou fazer. Aqui é janela, aqui é parede. Então, parede. Tá certo? Porta, janela, janela. A janela, ela tem um peitoril, então eu marco até a janela. Venho aqui, subo até o chão, marco até a janela. Eita! Marca até a janela. Eu vou subir aqui. E se eu der 2 cliques aqui, ele vai subir a mesma coisa que eu subi no anterior. Então, aqui eu subi 15 centímetros, aqui vai subir 15 também. A mesma coisa aqui na janela, subi o tamanho do peitoril aqui. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai subir a mesma quantidade, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa janela de cá. Venho aqui no Ctrl e busco a referência daqui. Para botar a parte de cima da janela, como é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse objeto, 2 cliques no peitoril aqui. Vou dar Ctrl, Move, Ctrl, e eu vou copiar aqui para a altura que eu quero. E vou clicar no pãozinho para subir, no coisinho, na setinha para subir, tá? Vou verificar se não ficou nenhuma linha, coisa errada. E vou fazer a mesma coisa aqui. Eu posso selecionar, se eu clicar com Shift, eu posso selecionar várias coisas de uma vez. Eita, eu selecionei demais. Só 2 cliques. 2. Então, eu tenho essa altura aqui, Move, Ctrl, pega a referência aqui da altura
subir. Aqui eu fiz uma besteira que eu peguei uma coisa aqui de baixo. E vou dando meu pão aqui e aqui. A mesma coisa pra porta, tá? Vem aqui, marco aqui. A porta, ela não aparece com a altura aqui. Ah, não aparece assim. Eu posso vir aqui na referência, marco aqui na referência. Se eu não tivesse a referência, quero a porta com 2,10. Em vez de marcar na referência, eu digitaria 2.1, ok? E você tem toda a base da sua casa modelada. Aqui nesses pilastrazinhos, né, são 3 pilastras iguais. O que eu vou fazer? Vou criar um componente. Porque se elas são 3 pilastras iguais, é melhor que seja um componente. Então, ela tem a altura aqui da casa, né, vai até o telhado. E eu vou vir aqui, dou um copy. Move Ctrl, né? E colo o bichinho aqui. Então, eu tenho 3 pilastrinhas iguais aqui. Ficou esse monte de linha horrorosa, né? Ninguém quer essas linhas horrorosas. Então, a gente vai vir aqui com a borrachinha e vou apagar essas linhas. Apaguei, saio apagando tudo, olhando meu modelo. Se você deixa esse monte de linha, quanto mais linha você deixa, mais pesado fica o seu modelo. Então, às vezes, assim, parece uma coisa chata de fazer e desimportante, mas para manter o seu computador funcionando direito, isso aqui é bem fundamental. E também para na hora de pintar, né? Se você... Vou marcar essa linha aqui, porque... Na hora de pintar, se você deixa esse monte de coisa... Vocês viram que apareceu um negocinho, tipo um papelzinho do lado aqui da minha borracha? É porque eu apertei no Ctrl em vez do Shift. Quando você faz isso, você não apagou essa linha. Ela continua aqui, só que ela tá oculta. Se você vai a borrachinha mais o Ctrl, ela simplesmente oculta as linhas em vez de apagar, ok? Então, isso serve para muita coisa. Principalmente se for, tipo, um objeto que se você apagar a linha ele vai desfazer. Então, isso serve, por exemplo, assim, por exemplo, eu só quero ocultar também aqui a linha para pintar isso de uma cor e isso de outra, mas eu não quero que a linha apareça, então eu posso só ocultar. Ou para objetos que você é torto, assim, se você apagar a linha ela vai dar problema. Então, eu vou lá e só oculto ela mesmo, tá? Mas nesse caso aqui das janelas, você podem apagar a linha, normal mesmo. Eu vou dar um hide do telhado e olha como vocês já foram longe pra caramba. Já modelaram toda a casa e todo o telhado. Falta só o chãozinho aqui. E aí eu vou adiantar vocês que esse chãozinho tá cheio de problemas, tá? Todo ano eu falo, semestre passado eu falei que eu ia ajeitar, depois eu falei que ia ajeitar, mas eu não ajeitei coisa nenhuma. Ele tá cheio de problemas. Então vocês vão ter que quebrar um pouquinho a cabeça para ver como é que vocês vão fazer para transformar isso em faces. Porque às vezes quando você pegar aqui, vocês vão ver que a face vai ficar igual. Então vocês vão ter que quebrar um pouquinho a cabecinha de vocês para saber como ajeitar isso daqui, tá? Lembrando que a piscina, óbvio, é para baixo, não para cima. Você não vai botar a piscina para cima, tá? Ela tem que ter uma espessura de parede. Você não pode simplesmente baixar a piscina aqui. Pronto, acabou. Nem tá, né? Você não pode pegar e fazer assim e abaixar ela e ela ficar sem espessura. Ela tem que ter paredes, tá? Então fique atento com isso. Eu peguei um negócio aqui, nada a ver. Tudo tem que estar. Eu falei de criar o bloco disso daqui, tá? Porque senão ele vai atrapalhar tudo. E essas areazinhas aqui de coisa, eles estão um pouquinho abaixo, tá?
tá 0,05 abaixo do terreno. Então, fiquem atentos nisso daqui. Outra coisa importante é que não está separado aqui o bloco do muro, tá? Não tá por cima. Então, vocês vão ter que criar por cima o bloco do muro. Não adianta, não existe ainda. É uma coisa que vocês vão ter que criar. Mas, basicamente, tudo é a mesma coisa que a gente já fez até agora. É desenhar, achar, virar os planos, subir eles, né? Ou descer, dependendo de cada caso. O ruim de deixar aqui, assim, tudo... Tá vendo? A casa tá mais alta. Então, eu tenho que subir tudo, ter uma espessura em tudo, né? Então, tudo vai ter... Você vai subir esses 15 centímetros em tudo. E depois você vai descendo. Então, sobe tudo 15 centímetros. Aqui, o muro. Aqui nesse caso eu nem vou subir 15 centímetros e descer 5, né? Eu vou só subir 10. Poderia ter feito também isso. Então eu fiz aqui, eu subi 5. Subi 5, desci 10. Aqui você sobe e vai encaixar aqui nessa extremidade. Aqui faltou, ó, não ficou o desenho do muro aqui, não estava marcado. Ficou sem espessura aqui, ó, sem essa linha aqui. Aí não tem muro aqui nesse lado. Faltou eu puxar esse desenho aqui. Aí isso daqui, ó, que é o murinho aqui, vocês vão ter que copiar ele. Como é que eu faria? Vim aqui, marquei, clicando 2 vezes, tá? Nesse caso, Ctrl C para dar o Ctrl V fora, né? E aí aqui eu criaria um grupo. Agora sim eu devolvo para lá. Move, Ctrl, N, né? Ctrl, encaixaria aqui. Aí daí eu mexeria na altura do muro. Vou ter que ocultar aqui porque eu não lembro qual é a altura. Esse de trás maior é 3, eu acho. E esse daqui é aqui. Todo mundo mexe, bota tudo na mesma altura aqui. E depois ele mais alto, na verdade. Vai botando tudo aqui na mesma altura. Depois, se vocês quiserem subir e descer, vocês já sabem como é que faz. Esse muro tem uma particularidade. Tá vendo que ele tem uma abertura aqui na frente, tipo um vidro? Então, eu só posso pegar o desenho, faço um retângulo por cima e dou empurro ele até a referência de trás, que ele vai sumir com essa... Deixa eu ocultar aqui pra vocês enxergarem. Ele vai sumir, né, com essa parede. Ele vai criar um planinho e vai sumir. A mesma coisa eu posso fazer, eu posso pagar essa linha aqui. Essas linhas aqui também. Nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui também. Não, isso aqui tem assim, que mexe no... E a portinha aqui eu posso fazer da mesma forma. Faço quadradinho aqui. E puxo a portinha para trás. Tá? E aí eu faço a portinha. E a mesma coisa eu faço para isso, a piscina. Ah, uma coisa que é importante é que, não sei se vocês repararam, aqui é uma rampa, quando vocês olharem lá.
como que eu faço uma rampa? A rampa nada mais é do que um triângulo que vai da base ali, da parte mais baixa até a parte mais alta. Triângulo aqui, retângulo, que eu vou puxar ele. Então, basicamente, eu faço um triângulo e puxo a espessura que eu quiser. Tá vendo que o bicho às vezes some Então, eu puxo a espessura que eu quiser. A piscina, vou sugerir que vocês criem um bloco. Vem aqui, cria um bloco da piscina. Criar um grupo, né? Chama grupo aqui. Deixa eu só botar aqui. Aí, Shift 4. Ótimo. Viu? Tá vendo? Esse atalho de ocultar é bom você definir. E aí você vai modelar, por exemplo, só a piscina. Então a piscina ela tem uma espessura para baixo, acho que é 1,20 m. Aí vocês medem lá certinho. Então vai ter uma espessura também aqui para baixo de 0,10. Aqui para cima ela tem também uma saidinha para fora do coisa. Aí sobrou umas linhas aqui, né? Na verdade não sobrou não. Vai fazer por cima. Ficou ao contrário, inverto a face. Essa é a piscina. Vou criar, né, um grupo. E aí eu vou vir aqui e vou dar um Ctrl. Vou copiar essa base. Ah, tá vendo que ficou aqui, quando eu criei um grupo, né? Onde tava a piscina sumiu, né? Então eu vou ter que vir aqui e apagar essa partezinha aqui. E aqui eu criei o grupo da piscina, eu vou colar aqui esse coisa, criar, né, um grupo de novo. Isso daqui vai ser o espelho d'água da piscina. Quando a gente vai pintar aqui, mas vai ter uma aula só para pintura no baldinho, existem vários tipos de materiais, inclusive água. Então só aqui na piscina eu vou botar já o material de água. Aí, sei lá, eu modelei aqui e eu modelei a altura errada da piscina. Acho que não era 1,20 m. Era 1,25 m. Ah, eu preciso ajeitar isso daqui. Eu preciso que esse bloco aqui seja menor. Então, eu posso marcar ele aqui, dar um move e mexer nele. Então, eu preciso de mais de 0,05. Tá? Vocês vão fazendo isso para achar a modelagem de vocês. E basicamente é isso. Além da modelagem aqui, vocês vão precisar também de fazer uma frentezinha aqui, né? Marca aqui, faz uma rua. Faz em bloco separado, a rua é um pouquinho mais baixa, né? Que o... Não tá aí. 0,0. Tá? A rua é um pouquinho mais baixa, a calçada, aliás, é um pouquinho mais baixa. Vocês vão criando essa calçadinha, vão criando a rua da frente, né? E basicamente vocês já sabem modelar uma casa. Vou parar de gravar aqui, né, para não ficar muita coisa na gravação.